Olá, como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre essa temática que muito tem chamado a atenção, que são as novas gerações. Vamos falar especificamente sobre a geração Z. Então, você que está aqui ao vivo, seja muito bem-vindo. Quem vai assistir no canal da Gen Z Inovação Pedagógica, seja bem-vindo ao canal, aproveite, curta e compartilha. Se inscreva no canal também, que você sempre vai estar recebendo as notificações, ativar o sininho para receber as notificações do nosso canal. Toda segunda-feira, na comunidade Professor Z, nós temos aulas para falar sobre processo de ensino e aprendizagem nas diferentes gerações, com diferentes perfis também. E hoje, mais especificamente, nós vamos falar sobre a geração Z, que inclusive foi um assunto levantado na nossa última live. E quando a gente fala sobre geração Z, eu gostaria de aqui convidar todos vocês para fazer uma atividade, que é esse caça-palavras. Então, olhem atentamente para a tela e tentem encontrar essas palavras. Vou dar alguns segundinhos para que vocês possam encontrar essas palavras. Nosso cérebro acaba se esforçando bastante e é um grande desafio para ele encontrar as palavras, né? Então, aqui nós temos a palavra alunos, equipe, inovação, liderança, professor. Vejam, professores, que essa é uma primeira atividade para colocar o seu aluno em ação. Caça-palavras. É uma atividade que eu utilizo muito nas minhas aulas. Os alunos gostam muito. E também nós temos a questão que muitos professores já estão utilizando essa metodologia. O que o caça-palavras faz, né? O que estimula o caça-palavra? O caça-palavra ele estimula foco e concentração. Então, você pode iniciar a sua aula com um caça-palavra. Inclusive, eu indico utilizar esse aplicativo que você abre ele no Google, você coloca esse aplicativo, então, abre ele no Google, coloca as palavras que você deseja e ele vai gerar o caça-palavras para você. Você pode fazer ele impresso e entregar para os seus alunos no início da sua aula. Então, já é uma quebra de padrão. Você vai iniciar a tua aula com caça-palavras. Normalmente, eu sempre dou essa sugestão, né? Utilize palavras que são tópicos chaves da tua aula. E aí você começa a introdução do seu conteúdo através dessas palavras-chave. Quando a gente olha para o ciclo de solução de aprendizagem, as palavras-chave, elas já vão introduzir o teu conteúdo. E aí a gente olha para as metodologias de criação de aula, como, por exemplo, a metodologia HOPES, onde você precisa, toda a aula, no primeiro momento, né, fazer uma introdução, seja ela falada ou tópico, ou utilizando uma ferramenta, uma metodologia, para que o seu aluno consiga, então, abrir a mente dele para o conteúdo que vai começar, vai se iniciar, né? E aí eu pergunto para vocês, então, quem é o seu aluno? Vocês já se fizeram essa pergunta? E é uma pergunta que eu faço constantemente aqui na comunidade Professor Z e também lá no canal do YouTube. Essa pergunta ela é muito constante de quem é o seu aluno, né? Quando você para pensar sobre quem é o seu aluno, automaticamente as suas atividades serão mais efetivas, você vai ser mais objetivo. E quando a gente olha para as gerações, compreender como cada geração aprende é fundamental para desenvolver estratégias eficazes de ensino e comunicação. Então, eu vou mostrar na aula de hoje algumas estratégias para você aplicar para a geração Z em específico. E aqui, antes da gente entrar especificamente em geração Z, eu preciso que você olhe para as nossas outras gerações também. Né? Por exemplo, Baby Boomer, uma geração que sempre foi muito focada em trabalho, ter uma estabilidade financeira, ter patrimônio, é aquela geração que aprende muito daquela metodologia, da metodologia tradicional,
gosta muito de atividades presenciais, acredita que o ensino à distância ou atividades remotas não são efetivas, é aquela geração que vai gostar muito de assistir uma palestra do modo presencial, é a geração muito do tradicional, que gosta de escrever, que gosta muito de ler o livro impresso, né? Então, esse é o perfil baby boomer, que são quem já tem mais de 60 anos, né? A geração X, que é ainda uma grande proporção de professores, né? É uma geração que busca sempre muito cargos e salários, também manter uma estabilidade financeira. É aquela geração que ela tanto aprende como ensina baseada em processos. É aquela geração que tudo tem que ser processual, um passo depois do outro, um passo, primeiro tem que aprender o ABC para depois juntar as palavras. Né? Primeiro você tem que aprender no ensino superior a fazer uma atividade A para depois seguir para a atividade B. Então, é uma geração que ela é muito processual e ela se parece muito com a geração baby boomer também, porque é uma geração que gosta muito das atividades presenciais, mas é uma geração que já está aberta ao online, né? Algumas atividades no e-learning que a gente chama, que ela é uma geração que se adapta muito fácil também. A geração Y foi a geração que trouxe a grande maioria das mudanças que a gente tem na sociedade hoje. Foi um marco, assim, a geração Y foi um marco, né? Então, é uma geração que já vem buscando experiência, então, é a geração que viaja muito, que gosta de investir em viagens, né? Gosta de um trabalho em equipe. É uma geração que não é nativa digital como a geração Z, mas se adapta e se adaptou muito bem às tecnologias, gosta muito da aprendizagem no e-learning, na aprendizagem móvel, né, que é utilizando o celular. Então, veja que a gente tem perfis geracionais diferentes. E a geração Y foi uma geração que já implementou o feedback. É uma geração que gosta muito do feedback. E a geração Z, que é o nosso foco da aula de hoje, né, é uma geração que são considerados nativos digitais, é uma geração multitarefa, então eles conseguem sim fazer várias atividades ao mesmo tempo. É uma geração que quer saber o propósito, então ela quer saber por que eu estou aprendendo isso. Quando o professor chega na sala de aula dizendo, olha, você tem que aprender isso, porque tem que aprender, o aluno já desconecta do professor, porque ele tem que ter um propósito. Vamos pensar no básico, matemática, né? Por que o aluno tem que aprender matemática? O professor muito bem pode trazer exemplos que ele pode comprar o seu próprio celular, ele vai ter que saber fazer contas, né, calcular juros. Vejam que são alguns exemplos muito fáceis que você pode dar. Então, a partir daí, você pode dar exemplos concretos de como esse estudante vai estar aplicando no seu dia a dia. E aí entra o propósito da aula, né? Eles precisam muito estar em movimento, e essa é uma das estratégias que eu vou falar para vocês hoje. Geração Z não suporta mais ficar sentado um atrás do outro em fila indiana, eles precisam estar muito em movimento. E aqui eu quero trazer um insight poderoso para vocês. Vejam que, se a gente for olhar numa linha, né, muito horizontal, assim, de sala de aula, nós temos o mesmo modelo de sala de aula dos anos 60. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós temos o mesmo modelo de sala de aula dos anos 60. Classes, cadeiras, fila indiana, quadro e professor lá na frente. Hoje a gente já observa umas pequenas mudanças aí, mas o padrão é o mesmo ainda. Então, veja que se a gente olhar numa sala de aula, a gente tem o mesmo padrão de muitos anos atrás, de pelo menos 60 anos atrás, né? E se a gente olhar numa instância de tecnologia, a gente tem um avanço tecnológico absurdo. Pouco se mudou dentro de uma sala de aula, se implementou uma lousa, se implementou um data show para poder ser utilizado o PowerPoint, algumas coisas implementaram, mas na essência o padrão é o mesmo, com cartazes colados na parede, né? Se a gente olhar para isso, esse é o padrão. E esse padrão não se... a geração Z,
ela é uma geração que veio para quebrar paradigmas, e eles não suportam, eles não aguentam ficar muito tempo parados. Se nós olharmos para nós, com essa, né, todo dia cheio de atividade, a gente não consegue ficar muito tempo fazendo a mesma atividade. Muito bem, seguimos então, eu vou falar um pouquinho mais sobre geração X, geração Y, para ficar bem claro para vocês, e depois a gente vai entrar profundamente em geração Z. Então, geração X, os alunos extremamente independentes, era o aluno que ia para a biblioteca, aprendia sozinho, que o professor dava tópicos em sala de aula e dizia, tem que ler o capítulo tal, a geração X ia lá e lia, que é a geração da grande massa de professores, né? Também conhecem a tecnologia, utilizam, são mente aberta, né, são confortáveis com a autoridade, então respeitavam muito os seus professores. Então, veja que isso é bem claro, e se a gente se autoavaliar, a gente percebe isso nitidamente. A geração Y foi considerada a geração mais educada da história, né? Vejam que geração Y normalmente ela está aí, foi criada, né, pela geração Baby Boomer, já é uma geração conectada, não é nativa digital, mas normalmente ela começou a se conectar por volta dos 10 a 15 anos, por aí, é o período que essa geração começou a se conectar com a internet, né, com celulares, com smartphones, e isso, com computadores, e isso traz para essa geração uma facilidade em lidar com a tecnologia, né? Gosta muito da aprendizagem e-learning, gostam bastante do trabalho em grupo, preferem, então, essa atividade com os colegas, diferente da geração Z, né? Então, também, se a gente for olhar, é uma geração que não precisou esperar uma semana para chegar um artigo científico na biblioteca. Foi uma geração que já tinha tudo disponível na biblioteca, que poderia ir para a biblioteca e ver os melhores livros, as últimas edições. Hoje, se a gente olhar para a geração Z, eles têm tudo a um clique de distância. Não precisam esperar, não precisam ir procurar por 20, 30 minutos na biblioteca até achar o livro, ele só vai digitar e ele já vai ter o livro praticamente na sua mão. Sem falar, né, das bibliotecas virtuais, que aí ele dá um clique e ele vai ter o livro exatamente na sua mão. E, além disso, ele consegue, esses livros já são atualizados com muito mais frequência, porque tudo se muda muito rapidamente. E aí vamos entrar bem específico agora na geração Z, né? Geração Z são os nativos digitais, preferem um estilo de aprendizagem muito independente, com um aprendizado menos passivo. Vejam um insight poderoso aqui, aprendizagem menos passiva. Isso significa que o professor não pode somente dar a aula e o aluno ouvir, professor ativo, aluno passivo. Isso não funciona para a geração Z. Isso em qualquer área de gestão também, tá? É um aluno extremamente visual e sinestésico. Isso significa que é um aluno que precisa ver um bom slide, ele precisa, e não só um bom slide, tá? Ele precisa ver um bom comportamento do professor, um professor muito bem vestido em sala de aula, que isso tudo vai trazendo autoridade para o professor em sala de aula. Inclusive, quando a gente está falando de vestimenta, e eu falo muito sobre a autoridade do professor em sala de aula, e tem uma ligação com qual a imagem que esse professor está passando em sala de aula, né? E eu gosto de dar o exemplo, e quem já me acompanhou em algumas aulas sabe que eu falo muito sobre as redes sociais. Por que vocês acham que os vídeos, a rede social, avançou muito nos últimos 5 anos? Porque são redes extremamente visuais, as pessoas gostam de ver coisas bonitas e visuais, né? Todo mundo, é aquele clássico exemplo da padaria. Muitas vezes o bolo é ruim, mas ele era extremamente bonito e você comprou pela beleza dele. E muita gente hoje se vende pela sua beleza também, pela autoridade que passa, pela forma que ela se comunica, e muitas vezes o conteúdo ele não é muito profundo, mas veja que tem tudo a ver com a imagem que eu estou passando. E isso, quando a gente for olhar, em média 85% da informação de um ambiente, ela é captada pelos nossos olhos, e isso já passa informações para o nosso inconsciente.
A geração Z, ela gosta muito de privacidade, elas são bem pragmáticas também e são empreendedores. Isso é um clássico, a gente vê o número crescente de empreendedores jovens que nós temos aí, é um número bem significativo, então o ensino empreendedor, ele precisa ficar cada vez mais ativo em sala de aula, você estimular muito o empreendedorismo. E agora eu cito um exemplo aqui para a matemática, né? A matemática é uma disciplina que eu acho que o professor que está disposto poderia aproveitar muito ela voltado para o ensino empreendedor. Por que não os alunos produzirem algumas coisas e eles venderem em sala de aula? Né, criar uma moeda da sala, por exemplo, certo? Isso você pode trabalhar várias fórmulas matemáticas com esse tipo de atividade, e aí você tem uma sala de aula totalmente imersiva. Né? A geração Z também, eles gostam de múltiplos estímulos, eles gostam de estar sendo estimulados o tempo inteiro. Já ouvi, já li também que é a geração dopamina, né? Que é a geração que gosta que a dopamina esteja sempre lá no alto o tempo inteiro. Eles gostam de ser desafiados, têm um raciocínio bem indutivo, eles gostam de serem induzidos a fazer determinada situação, e eles gostam muito de feedback. E esse feedback não é só de uma fala do professor, por exemplo, é um feedback de o professor desenvolver um jogo e ele chegar num ranking, utilizar o Kahoot, por exemplo, que ele é um aplicativo onde você pode estar, vai ter um vencedor, eles gostam muito disso, né, de serem desafiados, eles têm uma alfabetização extremamente visual, batendo aqui no visual. Então, é a geração da aprendizagem em jogos, e a gente vê isso muito claro hoje em dia. Muito bem. Professor, como você se vê diante da geração Z? E eu vou convidar vocês que estão aqui assistindo ao vivo essa aula, para vocês lerem o QR Code. Vocês vão ler esse QR Code, ele vai dar direto para o Mentimeter, e ele tem uma pergunta de como vocês se veem diante dessa geração, da geração Z. Então, é só pegar o seu celular, apontar para o QR Code, ele é um aplicativo que ele vai formar uma nuvem de palavras, e eu preciso que vocês coloquem 3 palavras de como vocês se veem diante dessa geração. Ele vai gerar uma nuvem de palavra aqui, voltado também para quais são as dificuldades de vocês, né? Então, qual é a dificuldade? Como é que você se vê diante dessa geração? Ele vai gerar uma nuvem de palavras e eu vou compartilhar com vocês aqui, ao vivo, essa nuvem de palavras. Então, vamos lá, professores que estão ao vivo aqui comigo. Leiam esse QR Code, coloquem as 3 palavrinhas, ele já vai abrir direto as palavras para vocês adicionarem. E aí, imediatamente, quando começar a cair as palavras aqui para mim, eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá? Vou aguardar vocês que estão aqui ao vivo. Nós vamos ter, são 3 palavras cada uma. Eu espero pelo menos umas 12 palavrinhas aí. Vou enviar o link, tá? Só um pouquinho. Vou colocar o link aqui no chat. Pessoal, é bem simples, tá? São palavras bem simples. Uma palavrinha, como é que você se vê? Quais são os seus desafios? Então, o link já está aqui no chat também. Vamos lá, vamos ver. 100 palavras ainda, professores. Vamos lá. Ó, agora sim. Estamos começando a ter palavras. Ó, eu vou compartilhar com vocês as palavras que estão surgindo aqui. Ah, olha, a Catrine está no celular. Não tem problema, Catrine. Então, ó, está começando a surgir respostas aqui. Vejam que
Os professores que estão respondendo esse Mentimeter, eles se sentem desafiados, provocados, né, foco, atenção, concentração e estimulado. Muito bem. Então, quando a gente olha para esse mapa mental, a gente consegue ter clareza do que vocês, professores que estão aí do outro lado, estão sentindo. A mesma coisa acontece com os nossos alunos. Então, o Mentimeter é uma ferramenta sensacional que vocês podem utilizar em sala de aula, né? Que vocês podem usar em sala de aula. Quem dá aula online pode utilizar muito ele na aula online, né? Quem dá aula no presencial, você pode utilizar ele também. Coloca o QR Code para o teu aluno assistir, coloca o QR Code para o teu aluno ler o QR Code. Automaticamente o Mentimeter ele forma um QR Code. E, inclusive, eu gosto de dizer que o Mentimeter ele é uma carta na manga. Muitas vezes terminou alguns minutos a aula. Pessoal, vamos fazer uma nuvem de palavras para ver como é que foi a consolidação do conhecimento da aula de hoje, né? Porque é rapidinho, você abre ele, você já consegue criar uma nuvem de palavra e projetar o QR Code. Então, realmente, ele é uma excelente atividade que pode ser feito. Então, olha só, tem mais professores que foram colocando palavras lá, que vocês se sentem estimulados, né, desafiados, uma provocação, provocado. Então, a geração Z, por que os professores se sentem provocados por ela? Porque é uma geração que gosta de desafios, então elas sempre vão provocar o professor, né? Então, isso é muito bacana, porque elas vão provocar o professor para a mudança, né? E o professor vai se sentir desafiado pela geração, é um perfil da geração. E muitas vezes, nós que somos de uma geração passada, né? A gente é uma geração um pouco mais tradicional e que se sente desconfortável com os desafios. E para nós é mais difícil, muitas vezes, entender, né, por que essa provocação da geração, como que eu tenho que me comportar em sala de aula, né? Então, vejam, eu coloquei agora, professores, vocês todos em ação com um aplicativo. Isso vocês têm que fazer em sala de aula, para o aluno pegar o seu celular, ler o QR Code, colocar ele em ação. Então, essa é uma atividade muito bacana para que vocês possam fazer em sala de aula, tá? É muito legal vocês fazerem essa, utilizar o Mentimeter, especialmente quando vocês fazem aí querem fazer uma atividade que coloque em ação, quem trabalha com atividades online, relembrando, é muito legal vocês utilizarem esse aplicativo. E agora, eu quero compartilhar com vocês os segredos para lidar com essa geração, né? Aproveito, professores, que vocês estão aqui assistindo comigo, tá? E quem está assistindo também de forma no YouTube, compartilhem esses vídeos, essas informações precisam chegar ao maior número de pessoas. Enviem, convidem colegas, convidem outros professores para vir para a comunidade Professor Z. Toda segunda-feira nós temos a aula às 10 horas da manhã, salvo algumas exceções, tá? Então, compartilhem, chamem outras pessoas, tá? O universo precisa desse conteúdo e vocês que estão recebendo esse conteúdo precisam também compartilhar todo esse conhecimento. Então, o segredo principal, a chave de ouro, a chave da virada para a geração Z é isso aqui. É colocar os alunos em ação. Quando o professor sai daquele modo, professor apresentador, e ele coloca esse aluno em ação de uma forma muito ativa, que o aluno sai da passividade, o professor ganha esse aluno. O professor faz com que esse aluno ele se movimente, você mobiliza mais sentidos fisiológicos e o processo de ensino e aprendizagem vai ser mais efetivo, né? E agora eu quero convidar vocês aqui para lerem mais um QR Code. Esse é um QR Code que eu vou dar para vocês de um exemplo de atividades que coloquem o aluno em ação. Vou dar alguns segundinhos para que vocês possam ler.
É um vídeo no Instagram, do meu Instagram, onde eu trabalhei em metodologias ativas com uma turma de pós-graduação, tá? Vejam, pós-graduação. Eu atuo hoje no ensino superior e pós-graduação, né? E também vários cursos de extensão, por exemplo, cursos preparatórios. Então, vejam que colocar o aluno em ação é fundamental para o processo de ensino e aprendizagem, e é possível. Inclusive, nesse aqui, tem uma atividade que eu faço com a bola, para que os alunos possam entender e desenvolver outras competências, como trabalho coletivo, pensamento estratégico, né? Vou dar um segundinho para que vocês possam ler aqui. Podem ler também o vídeo, professores, e salvarem nos seus celulares para estar lendo depois. Vou colocar um outro exemplo agora aqui para vocês, tá? Que também é um outro exemplo de colocar o aluno em ação o tempo inteiro, tá? E professores, por que eu estou colocando vocês ler o QR Code e não estou colocando o vídeo aqui? Porque eu quero que os professores se coloquem no lugar do estudante nesse momento. É muito mais importante para o aluno ele pegar o seu celular, ler um QR Code e ele ver no seu próprio celular do que o professor mostrar esse vídeo numa TV ou num data show. Tá? O simples fato de você mobilizar esse aluno a pegar o seu celular, ler um QR Code e ele ver um vídeo, ouvir uma mensagem, você está colocando o teu aluno em ação. Tá? E isso faz muita diferença no processo de ensino e aprendizagem. E lembrem-se, geração Z gosta mais do trabalho individual. E quando ele está lendo, está olhando, vendo um vídeo no seu celular, ele está fazendo um trabalho mais individualizado. Tá? Então, essa aqui também é uma aula onde eu dei, e ela é uma aula que acontecem muitas dinâmicas, e todas dinâmicas no coletivo. Tá? Que é muito importante desenvolver, embora eu falei, geração Z gosta de coisas mais individuais, mas não significa que eles não têm que aprender a desenvolver as competências para trabalho coletivo, porque na sociedade tudo a gente faz na coletividade, tudo nós fazemos juntos, certo? Professores, utilizem outras ferramentas também, utilizem as ferramentas do Google Education, que a grande maioria são gratuita. Aqui eu coloquei, inclusive, o exemplo do Jamboard. E por que eu deixei ele aqui, tá? O Jamboard, ele vai estar funcionando até dia 1º de 10 de 2024. Após esse período, ele vai ser descontinuado e a Google vai nos fornecer outras ferramentas para que a gente possa utilizar substituir o Jamboard, que é uma lousa digital da Google, né? A gente pode se apropriar de todas essas ferramentas para estar colocando esse estudante em ação. Como eu falei para vocês, a geração Z é uma geração que gosta de se sentir desafiada, gosta de jogar, gosta de buscar alternativas e estratégias que eles se sintam desafiados e mais participativos. Então, aqui, fazer uso da tecnologia em sala de aula é colocar o aluno como um protagonista do processo de ensino e aprendizagem e também esse aluno se sentir incluído na sala de aula. Né? E aqui eu trago alguns exemplos, Mentimeter, que vocês fizeram aqui hoje, o Kahoot, que é um aplicativo muito legal, ele tem algumas limitações também, mas ele é muito bacana, Classcraft, o próprio Canva, dá para fazer muita coisa nele, o Quizzes, Padlet, que é muito legal também, Socrative para perguntas e respostas, o Quizlet, a inteligência artificial também, inclusive, professores, quando eu falo de tecnologia, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês aqui que a primeira pessoa a levar tecnologia para dentro da sala de aula tem que ser o professor, tá? E aqui eu faço mais uma vez uma analogia com vocês das escolas que nós tínhamos no passado e nas escolas que nós temos hoje na escola do futuro, tá? E nas instituições de ensino do futuro, tá? No passado, nós íamos para a escola para receber todas as novidades. Muitos estudantes não tinham TV, não tinham computador em casa e na escola tinha.
Hoje em dia, a novidade está em casa e a sala de aula está extremamente tradicional e estagnada, tá? Então, a sala de aula não está mais tão atrativa quanto era há muitos anos atrás, tá? Então, qual é o meu ponto de vista? O que eu olho? E para vocês também, imaginem vocês, professores, o que vocês olham quando vocês vão se matricular numa pós-graduação, por exemplo? Num curso que vocês querem comprar. O que vai ter de novo naquele curso? O que vai ter de novidade? O que vai ter de diferente naquele curso? Né? É a mesma coisa hoje em dia da sala de aula. O que a gente oferece de criativo, de inovador? O que nós oferecemos que gera curiosidade para os nossos alunos? Né? E aí, porque isso está batendo, está muito latente na gente, porque o aluno ele está exposto a muitas ferramentas, a muita tecnologia, a muita informação lá fora. E aí, o que a gente faz para ser os primeiros, para mostrar para o aluno como é que ele pode utilizar isso antes dele ter vivenciado. E quando o professor vai fazendo isso, o professor vai mostrando que o professor está ali para trazer o que tem de novo para o aluno, o que tem de mais novo, o que tem de novidade. No final de semana, eu participei de uma live de uma colega minha, onde teve um comentário de um dos participantes que eu achei muito legal, que ele falou assim, muitas vezes o professor não sabe mexer no data show e pede para o aluno vir mexer. Professores, isso é um primeiro insight de você levar para o inconsciente do aluno que você não está preparado para dar aquela aula. Parece uma coisa muito simples, mas inconscientemente você está dizendo para o teu aluno, eu não estou preparado para usar a tecnologia. Eu não estou preparado para assumir essa aula com você. E aí você chama o aluno. Então, eu bato mais uma vez nessa tecla. Professores bem treinados, professores preparados para irem para a sala de aula e darem um verdadeiro show. Sempre dou um exemplo para os meus alunos. Como é que uma banda vai ao palco e dá um show? Ela ensaia muito, ela se prepara muito e vai lá e dá um show. A mesma coisa deveria ser feito para os nossos alunos. O aluno ir lá e ele vê realmente um show de aula, onde o professor domina as ferramentas, ele domina a estrutura base, o professor sabe conduzir aquela aula, né? E aqui eu faço um apontamento bem importante, tá? O professor não deve saber tudo, e ele não precisa saber todo o conteúdo, tá? O professor tem que ter a habilidade e competência de conduzir uma sala de aula a ponto de que, se vier uma pergunta que o professor não tem conhecimento, ele saiba conduzir essa aula para uma pergunta que ele não tem conhecimento. Tá? Então, o professor não precisa saber tudo, ele precisa estar preparado para conduzir a sala de aula, né? Então, ponto-chave estratégico. Aluno precisa estar em ação, tá? Esse é um vídeo de uma aula minha, que eu dei genética, tá? E a gente falou sobre DNA e RNA, e os alunos desenharam, literalmente, eu levei papel e lápis e caneta para eles, e eles desenharam em sala de aula. Então, automaticamente, eu dei toda uma aula introdutória para esses alunos, eu expliquei o que era, e depois eles tiveram que desenhar em grupos, e depois ainda disso, eles tiveram que explicar entre colegas, tá? Isso faz com que o processo de ensino e aprendizagem seja altamente efetivo. E agora eu quero dar 3 dicas que valem ouro para vocês, que são as principais dicas para lidar com a geração Z e de como a geração Z aprende. Geração Z aprende com aulas interativas, com conteúdo visual e com flexibilidade, tá? Quando o professor fornece aulas interativas, quando o professor pensa em um conteúdo visual muito bom, e quando o professor também traz muita flexibilidade, e o que é essa flexibilidade? Um dia a nossa aula vai ser na sala de aula, outro dia a gente vai ir para um auditório, vamos ver uma coisa diferente, outro dia a gente vai ir para um espaço verde, falar sobre um conteúdo específico, um dia a gente vai usar tal tecnologia, outro dia a gente vai usar outra.
Uma aula vai ser extremamente em ação, outra aula o aluno vai ser um pouquinho mais tradicional, porque tem conteúdos que demandam um pouco mais do tradicional também. Tá? Então, essas são as 3 dicas que valem ouro para vocês, professores. Essas são as dicas que toda vez que vocês forem produzir uma aula para a geração Z, vocês têm que ter em mente. O quanto minha aula está sendo interativa, como é que está o conteúdo visual da minha aula e o quanto de flexibilidade tem na minha aula. E eu não estou falando de flexibilidade de deixar o aluno entregar a prova no outro dia, de deixar a sala virar uma bagunça. Tá? Isso não, eu não estou falando disso, eu estou falando dessa flexibilidade, que é o que a gente chama de sala de aula flexível, que é uma demanda da educação do futuro. Inclusive, essa é uma das coisas que tem lá no meu e-book Professor Inovador, tá? Que tem estratégias para inovação pedagógica, que são mais de 40 páginas, só falando sobre estratégias para inovação pedagógica, tá? Sala de aula flexível também é assim, uma das coisas importantíssimas para o aluno se sentir parte do processo de ensino e aprendizagem. E para finalizar, uma frase do Rubem Alves, que eu sou apaixonada por essa frase, que é: a cabeça pode esquecer, mas aquilo que foi aprendido com o coração não é esquecido nunca. Então, acima de tudo e de qualquer coisa, colocar amor nos nossos atos. O aluno se sentir acolhido pelo professor, o aluno se sentir amado pelo professor. Então, esse é um ponto chave e fundamental para um processo de ensino e aprendizagem efetivo para a geração Z. E a geração Z aprende com tudo que eu falei, mas se não tiver amor, ele não vai aprender. E sem amor, as coisas se tornam muito mais difíceis. Então, amor acima de qualquer coisa, ele tem que ser o primeiro ponto, é amar os nossos alunos, amar o nosso trabalho, amar as nossas aulas. Esse é o ponto-chave para a gente ter sucesso. E é o ponto que abre o coração da geração Z e faz com que eles engajem e participem das nossas aulas. E agora, eu quero dar um presente para vocês que estão aqui, que ainda não tem o playbook Professor Z, onde eu falo das gerações. É só ler o QR Code, preencher o cadastro e abrir, salvar no seu celular, no seu computador, o playbook Professor Z, onde eu falo características e estratégias para dar aula para as diferentes gerações. Esse é um presente meu para vocês. Então, é só acessar aqui e ler o QR Code e se deliciar desse playbook, que são estratégias bem simples e básicas. Professores, muito obrigada por estarem até aqui comigo. Como eu já falei, curtam, compartilhem, enviem, convidem mais professores para fazer parte da revolução da educação. Essa semana é uma semana muito especial. Nós estamos na semana do professor, no domingo é dia do professor, e eu quero desejar um excelente dia dos professores para vocês. Sintam-se abraçados por mim. E eu não tenho dúvida nenhuma que todos vocês que estão aqui são professores extraordinários. Então, feliz Dia dos Professores. Que possamos ter mais professores como vocês nesse mundo. E agora, eu vou abrir para a gente conversar um pouquinho aqui na comunidade. Vamos lá. Professores que estão aqui, então, ao vivo, como de sempre, a gente tem uns minutinhos